Olá, bem-vindo a todos, um bom dia. Estamos mais um domingo estudando a Palavra do Senhor, aqui nesse nosso novo canal bíblico, canal de estudo bíblico, essa nossa escola bíblica dominical à distância, nos lares, diretamente pela internet. Nesse período de quarentena, nós estamos nessa perspectiva de terminarmos essa lição. Logo assim que abrimos a igreja para suas atividades, certamente estaremos na aula presencial. Mas por enquanto, nesse período, nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, as doutrinas cristãs, as doutrinas que ele ajudou a escrever através desse meio, através desse recurso, que o Senhor tem usado grandemente para unir o povo de Deus nas suas mais diversas casas, nos seus mais diversos lugares, mas todos nós unidos com um propósito só, de estudar a Palavra de Deus desse canal e depois nos cultos online, estamos juntos cultando o Senhor, ouvindo a Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição que fala sobre heresias e o título é A Resistência às Heresias. Está baseada no livro de Colossenses, no livro de Gálatas e um texto também de 1 Timóteo. Então nós estaremos dando início nesse momento com a palavra de oração. Convido a vocês que orem junto comigo, acompanhando essa oração que farei. Oremos. Senhor, graças te damos por mais um domingo, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa possibilidade, por essa oportunidade de nós estarmos com o Senhor através da oração. Obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade de termos a Tua Palavra aberta e estudá-la. Agora, Senhor Deus, queremos lhe pedir que o Senhor venha abençoar esse estudo, venha abençoar essa meditação e a tudo aquilo que for dito, Senhor Deus, a tudo aquilo que for sair das nossas bocas, possa ser do Seu agrado e possa fazer bem, e possa fazer bastante mudanças na nossa mente, no nosso coração, respeito à Tua Palavra. Muito obrigado pela sua oportunidade, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, a resistência às heresias. Eu vou começar contando uma historinha. Mais uma, tá? Gosto de historinhas. A história é a seguinte. Conta que o tesoureiro de uma igreja foi fazer o pagamento ao pastor. E depois de entregue e conferido pelo pastor, o tesoureiro perguntou ao pastor se estava tudo certo. O pastor então pegou o dinheiro, envelope, conferiu, disse, não, está tudo certo. E o tesoureiro disse, o senhor tem certeza que está tudo certo, pastor? O pastor, surpreso com aquela afirmação do tesoureiro, aquela pergunta do tesoureiro, está tudo certo? O pastor disse, sim, tudo certo. Então o tesoureiro pediu que ele desse todo o dinheiro de volta e o pastor surpreso entregou o dinheiro e o tesoureiro folheou aquelas notas e retirou do meio uma nota de R$100 que era falsa. A nota era um pouco maior, a nota era um pouco mais estreitas do que as verdadeiras. O pastor ficou surpreso. Como assim? E aí, meus queridos, duas coisas eu quero tirar como lição e duas coisas ficaram para mim bem claras. Porque o pastor foi enganado nessa questão dessa nota falsa que ele não observou. Por que ele não notou? Em primeiro lugar, ele não notou a nota falsa porque ele confiava no tesoureiro. Ele tinha uma relação de confiança com aquela pessoa. E em segundo lugar, o pastor não notou porque ele precisava daquele dinheiro. Era o salário dele. Então, ele não, com essas duas características, por ter uma relação de confiança e pela sua necessidade, aquilo passou rápido, passou batido, como dizem, ele não observou. E é a mesma coisa em relação às heresias, é a mesma coisa em relação às seitas. Existe uma relação de confiança num grupo religioso. Existe uma relação de confiança de uma pessoa que se diz religiosa, de uma pessoa que se diz professar uma fé e de uma pessoa que se diz
realizando algum culto. Não existe uma desconfiança, mas existe uma confiança. E existe uma necessidade minha de adorar, uma necessidade minha de buscar uma transcendência, uma necessidade minha de conhecer algo espiritual ou de buscar uma vida espiritual. Então, juntando essa necessidade espiritual e juntando a confiança no líder espiritual, muitas pessoas podem estar caindo em seitas, em heresias. Vocês entenderam a relação entre a historinha que eu contei e a lição de hoje? E o objetivo da lição de hoje? Portanto, se a gente não analisar com cuidado as coisas que são oferecidas, tendemos a cair no erro achando que tudo está certo. Se a gente não observar com atenção as coisas espirituais que nos são oferecidas por pessoas que a gente até, a princípio, confia, a gente pode cair em erros, cair no erro achando que tudo está certo. Você acreditaria que um pastor, um líder espiritual, estaria ensinando algo errado? Mas como assim? Mas pode. Como assim? Ele é pastor, ele fala da Bíblia. Mas o que ele fala da Bíblia? O que essa liderança fala da Bíblia? Ela usa a Bíblia. Mas como ela usa a Bíblia? É um ponto. A gente vê também muitas pregações que são feitas por cantores ou por músicos que também são pastores ou se titulam outras coisas. E aí a gente pergunta assim, mas como pode, se a pessoa faz louvores tão lindos, como pode estar de acordo com o erro? Pode. Mesmo uma pessoa que canta muito bem, que usa textos e que usa expressões religiosas, não quer dizer que esse louvor seja correto. Portanto, a gente tem que observar que isso é um fato que acontece, mas já aconteceu e a Bíblia registra sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Apóstolo Paulo deixou para o jovem pastor Tiago uma recomendação. Tiago, esse jovem pastor, ele foi para a igreja de Éfeso combater algumas pessoas que se instalaram lá ensinando doutrinas estranhas à palavra de Deus. Esses erros doutrinários estavam pervertendo a mente e o coração dos salvos na igreja de Éfeso. Vejamos o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Combate firmado nelas o bom combate. Versículo 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma recomendação a Timóteo, para que ele combata o bom combate pelas profecias que foi ensinado a ele, por tudo aquilo que lhe foi ensinado. Timóteo tinha essa incumbência do apóstolo Paulo de trabalhar isso com os Efésios. E aí, nós vamos trabalhar agora um pouco pensando sobre esses dois termos, seitas e heresias. O que significa seita e o que significa a palavra heresia? O termo seita, ele vem do latim secta, que significa separado, algo partido, um partido, uma fração, ou algo que foi separado do todo. Daí vem sectário, secção, isso tudo vem do latim secta. Então, seita quer dizer separado, um grupo separado. E heresia. Heresia também vem do latim aeresis, que significa escolha ou significa opção. Algumas heresias, elas vêm de escolas de pensamento, doutrinas religiosas, vem de uma teoria que nega a doutrina estabelecida por um grupo e daí ela vem ser uma escolha, uma opção diferente
doutrina comum a um grupo maior. Quem nos diz isso é o dicionário Hawais da língua portuguesa. Ele define esses dois termos, seita e heresia, nos dando seita, partido, secção, e heresia, uma opção. Ao sair de uma opção, que eu saio de um todo. Como observar o sentido original da seita? Ele não é de todo pejorativo, tá? Isto é porque no próprio cristianismo ele foi uma vez no Evangelho chamado de seita. Atos 24, 5 nos diz o seguinte, Atos 24, 5. Ele intitula o próprio cristianismo como fosse um grupo separado, saído do judaísmo. Atos 24, 5. Porque tende vós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus, espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, o cristianismo foi chamado pelos judeus de seita, seita dos nazarenos. O apóstolo Paulo recebeu esse título. Ele é o líder, como fosse promove sedições a partir da seita dos nazarenos. Então, o próprio cristianismo, ele foi chamado aqui de seita. Então, a palavra seita quer dizer um grupo que se separa. Mas, atualmente, quando se fala em seita, pensa num sistema, num grupo religioso livre. Num grupo religioso que está livre das doutrinas básicas, e a gente, vamos falar aqui de religiosamente, do cristianismo. Na realidade, a seita, quem é da seita não se considera uma seita. Pelo contrário, os outros grupos é que a chamam assim, porque ela se separa, então ela se considera a real, como nós vamos ver mais tarde. E quais são as características de uma seita? Existem várias características, eu vou apontar apenas algumas. Para identificar uma seita, basta verificar se ela está fundamentada em heresias, né? Comparando-se, no caso, com as Escrituras. Vejamos alguns aspectos comuns das seitas. O primeiro aspecto seriam novas verdades. O que quer dizer isso, José? Há princípios equivocados, adicionados, retirados em uma seita em relação à palavra de Deus. Então, a seita ela vai adicionar coisas, ela vai adicionar, ela vai retirar, ela vai dar uma outra orientação de palavras ou de ideias ou de princípios retirados da palavra de Deus. Por exemplo, no que diz respeito à salvação, ela pode dizer que a salvação ela é feita pela fé, mas também pelas obras. Que a salvação não é possível alcançar aqui. É necessário uma reencarnação para que possa estar trabalhando essa salvação. Princípios estranhos à palavra de Deus. Em relação à divindade, em relação a Deus, por exemplo, a gente vê que existem grupos que dizem que existe Deus Jeová, o Pai, Jesus, o Filho, ou um grande profeta, e o Espírito Santo não é Deus, mas é uma força invisível, é uma força de Deus. Ele é uma força, ele não é Deus. Então, aí nós temos a Trindade, que é defendida por nós cristãos como Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outros grupos já acrescentam situações ou até retiram, dizendo, não, nós temos o Deus Pai Jeová, mas Jesus, não, você é um grande profeta, ele não é Deus. E o Espírito Santo, não, ele não é Deus, é uma força. Novas verdades, segundo eles. Novas interpretações da Bíblia. Quais os meios corretos para se interpretar um texto bíblico? Nós temos que observar o texto, nós temos que observar seu momento histórico, aonde ele foi escrito, por que foi escrito, ver a gramática que ele está se referindo, aquela palavra se refere-se aqui, aquela parece está referindo-se a alguma coisa que já foi explicada ou alguma coisa que vai acontecer. Quais são as expressões que foram utilizadas naquela época em que a passagem foi escrita? Então esses grupos, eles interpretam literalmente
a Bíblia, ou simbolicamente a Bíblia, sem fazer esse estudo pormenor. Então, eles apresentam o quê? Novas informações à Bíblia, e que muitas vezes não são de acordo com aquilo que realmente a palavra está querendo dizer. Eles também as seitas também, elas costumam ter uma outra fonte de autoridade não bíblica paralelo junto à Bíblia. Então, em uma seita que usa, por exemplo, a Bíblia, elas têm a Bíblia como uma fonte secundária. Por quê? Só vai ter validade se um outro livro, ou um outro autor, ou uma outra pessoa que recebeu uma revelação explicar aquela passagem da Bíblia. Então, em uma seita, a Bíblia é uma fonte secundária, não é a fonte principal. O mais importante é o que uma pessoa, que eles vão dizer que é um profeta, ou uma pessoa muito especial naquela seita, interpreta aquela palavra. Uma outra coisa também que a gente observa é que algumas seitas ou alguns grupos, eles têm uma tradução especial só para eles. A gente tem várias traduções da Bíblia, da Sociedade Bíblica, da Revisada, Corrigida, nós temos a NVI, nós temos Bíblia na linguagem de hoje, e são usadas por mais diversas igrejas cristãs. Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, todas elas usam esses mesmos livros, elas circulam, os mesmos livros, a mesma edição da Bíblia, mesmas edições. Porém, alguns grupos não, eles não usam essas edições, eles só usam edições produzidas por eles. Por quê? Eles alegam que aquela interpretação dela é mais correta do que a dos outros. Por quê? Aquela interpretação ela foi feita ou pelo seu líder, ou até por um anjo que deu aquela interpretação para eles. Tem seitas que dizem isso. Então, a fonte não bíblica de autoridade. Ou usam fontes só suas. Não usam a Bíblia que a gente comumente usa em todas as igrejas. O quarto ponto é que eles apresentam um outro Jesus. Jesus não é o centro da vida e adoração daquela seita. Geralmente as seitas diminuem a divindade e o senhorio de Cristo. As seitas politeístas, as seitas panteístas, isso é, tudo é Deus. A árvore é Deus, os animais são Deus, natureza, adoram a natureza. Existem os que consideram a divindade de Jesus, mas não como o único suficiente caminho para Deus. Eles colocam Jesus, sim, é divindade, mas tem que ter a intercessão de um santo ou de uma santa. Jesus não é o único, ele é o Senhor, mas algumas coisas para obter graça, eu tenho que pedir a uma santa X ou um santo Y. Colocam quase no mesmo nível, Jesus e esses santos. Então eles apresentam um outro Jesus mais fraco, porque ele precisa da ajuda de um intercessor. E o exclusivismo. Uma seita pode ter sido fundada há 5 anos, há 10 anos, há 100 anos, há 500 anos. Não importa, seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade, mesmo que ela tenha só 5 anos de existência. Não, ela é verdade, ela é certa, está tudo errado, ela é certa. E é por causa disso, são proselitistas. O que é proselitista? Eles saem por aí pregando as ideias da sua seita. Os evangélicos não afirmam que são os únicos certos. Eles afirmam que Jesus é o único caminho. Que Jesus é a verdade. Que Jesus é a vida. Então, essas são algumas das características das seitas que nós temos hoje em dia. Mas será que no tempo de apóstolo Paulo também existia isso? Sim, e muito. E eles combateram bastante. E aí nós vamos pegar agora 2 casos de algumas seitas e heresias que apóstolo Paulo combateu. E para tanto eu vou usar 2 textos. Um texto de Gálatas e o texto de Colossenses. E nós vamos começar estudando agora no livro de Gálatas sobre os cristãos judaizantes. Vai ser a primeira seita sobre os judaizantes que haviam dentro da igreja. Os judeus estavam presentes em todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes.
Muitos deles se converteram ao cristianismo, e dentre os convertidos haviam aqueles que queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. São chamados cristãos judaizantes. Eles davam a entender que o evangelho ensinado por Paulo estava incompleto. Para conseguirem uma influência maior sobre as igrejas, eles procuraram minar a autoridade de Paulo, atacando a legitimidade do seu apostolado. Então, esse cristão judaizante, que estava dentro da igreja, mas eles diziam que não, é necessário uma outra coisa além do evangelho. Além de Jesus, é necessário a lei de Moisés. Olha aí o acréscimo. E a tática que eles usavam não eram diretamente combater os ensinos de Paulo. Não, eles procuravam usar a seguinte tática: minava, deturpava a vida de Paulo, falavam mal dele, porque destruindo o personagem, eles destruiriam as suas ideias. Atacando a pessoa, destruindo a credibilidade dele enquanto profeta, enquanto uma pessoa que é um apóstolo tardio, mas sem apóstolo, destruindo essa credibilidade dele, tudo aquilo que ele falasse não seria considerado pela igreja e pelos demais. Então, eles faziam ataques pessoais à autoridade, à pessoa de Paulo, e como eles fizeram na igreja de Corinto e nas igrejas da Galácia, eles não admitiam que Paulo pudesse ter sido apóstolo, já que ele não era um dos 12, nem tinha andado com Jesus, e eles procuraram fazer o quê? Destruir a reputação dele, da pessoa, e para atacar suas ideias. Atacava pessoalmente. Então são pessoas perigosas, são pessoas que estavam com o objetivo de impor uma nova doutrina, além da doutrina que o apóstolo Paulo estava expondo e ensinando à igreja. Os judaizantes chegaram às igrejas com o Velho Testamento na mão. Então eles chegavam na igreja com aqueles rolos do Velho Testamento e nas mãos. Isso se apresentava então como um grande pacto, porque você chega numa certa igreja e chega com o rolo do Velho Testamento na mão, você já causa impacto só naquele visual. E o apóstolo Paulo não estava lá, porque ele estava circulando em outras igrejas. O próprio Paulo ensinava a valorização da escrita. Então, ele chegando com aqueles rolos, as pessoas diziam: não, esse aí, eles sabem. Olha só o rolo que ele tem na mão chegando aqui embaixo do braço. E outra coisa, como responder a um judeu que mostrava no Velho Testamento a obrigatoriedade da circuncisão? Ele pegava o rolo e abria, aqui não está escrito aqui para circuncidar. Aí os crentes novos ficavam naquela dúvida. Não, é obedecer a lei. Está escrito aqui, deve circuncidar, isso é obedecer a lei. E além disso, apresentavam Abraão e apresentavam Moisés como modelos para os servos de Deus, e não Paulo. Apresentavam Abraão e Moisés do Velho Testamento. Portanto, eles iam com muita autoridade. E aproveitando a ausência do apóstolo Paulo, que não poderia estar em todas as igrejas no mesmo lugar, aí eles faziam a festa. O apóstolo Paulo, então, vai procurar responder esses desafios. De que maneira? Ele vai dizer, primeiramente, só a revelação e a experiência com Deus poderiam vencer esse desafio. Só o conhecimento não seria suficiente. Então, só conhecer não seria suficiente. É a revelação. Então, Paulo vai falar aos Gálatas sobre a justificação pela graça, mediante a fé, e a liberdade espiritual. Gálatas 5:1. Ele diz para ele o seguinte, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, contra a lei, que esses cristãos judaizantes queriam que eles obedecessem à lei, assim como fosse um judeu, porque só assim estariam agradando a Deus. Para Paulo, a questão não era se uma pessoa tinha sido circuncidada, mas se havia se tornado uma nova criação. É o que ele fala em Gálatas 6:15, que diz o seguinte:
Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse é o ensino dele. Ele dizia, não é a circuncisão que vai te dar salvo, você tem que ser uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo. Então foi uma luta muito grande que ele enfrentou, não só nessa igreja, mas em várias igrejas do Novo Testamento. Para Paulo, se Paulo não tivesse sido bem sucedido em seus argumentos a favor da justificação pela fé, o cristianismo teria permanecido uma seita dentro do judaísmo, ao invés de se tornar a forma universal a grandeza universal que ela se espalhou pelo mundo todo e se separou do judaísmo, se distanciou do judaísmo porque é uma outra forma de ver e adorar a Deus. Ao longo da epístola de Paulo aos Gálatas, a graça salvadora, o dom de Deus, é contrastada com a lei de Moisés. Então, no livro de Gálatas, nós temos essa comparação. Então, se você for estudar o livro de Gálatas, você sabe que ele está escrevendo uma parte desse texto para contrapor aos argumentos desses judaizantes. Os judaizantes, aqueles que queriam a fé na lei de Moisés como fonte de justificação, foram fortes na igreja primitiva, ao ponto de atraírem temporariamente um cristão líder de destaque como Pedro. Pedro, por um certo tempo, que era judeu, ele vacilou em relação a isso, mas depois teve o concílio e eles viram, não, tem que separar. A gente vê isso em Gálatas 2, 11 a 13. Quanto, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Então, Paulo está dizendo que ele teve um debate com Pedro, porque ele tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, Pedro, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão, os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, ele está dizendo que, por um certo tempo, tanto Pedro quanto Barnabé foi levado pela dissimulação deles, mas o apóstolo Paulo não, ele sempre foi fiel. Embora ele fosse judeu e sabesse tudo e mais do que os outros, mas ele foi fiel naquilo que ele se converteu e naquilo que ele acreditou. Então, de tão apegado eram os primeiros cristãos à lei, que Paulo teve que continuamente reiterar a verdade de que a salvação é pela graça. A salvação não tinha nada a ver com a observância da lei de Moisés, mas com a lei de Cristo. E hoje? Esse tipo de influência, será que ainda existe? Esse tipo de situação da gente voltar à adoração, à lei, ou seguir os princípios da lei, será que existe? Em nossa igreja eu não vejo isso. Porém, será que existem algumas igrejas com práticas judaizantes nos dias de hoje? Por que será que muitas igrejas estão recuperando e colocando nos seus púlpitos a estrela de Davi, estão colocando a Arca da Aliança, estão colocando aquele candelabro com as 7 velas? Algumas igrejas estão até fazendo com que os pastores ou seus líderes que estão lá dirigindo o culto sejam vestidos como se fosse um sacerdote judaico. Olha, tem muita igreja trazendo esses elementos para o cristianismo de novo. E a gente tem que estar atento a isso. Segunda luta que o apóstolo Paulo teve. A primeira foi contra os cristãos judaizantes. E agora eu vou falar de mais uma, a segunda, contra os cristãos agnósticos. E aí o nosso livro de base será o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, de 4 a 8. Colossenses 1, de 4 a 8. Diz o seguinte a palavra de Deus.
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que o vistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Até agora só elogios. O apóstolo Paulo está dizendo, chegando para eles, que ouviu da fé, ouviu do crescimento, ouviu do amor que eles têm por Jesus, por causa da esperança que está neles, e que eles ouviram a palavra da verdade. Segundo, foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Então, nesse primeiro versículo aqui, nós estamos vendo que um homem chamado Epáfras, que evangelizou, ou melhor, orientou, instruiu os crentes de Colosso, Epáfras, ele escreve para Paulo e fala da fé deles. Epáfras escreveu um texto levando conhecimento a Paulo da situação em que eles estavam. É como se fosse desse um relatório e um testemunho a respeito da fé, do amor e do crescimento daquela igreja. Foi o que a gente viu agora. Entretanto, vai ter uma outra coisa. Vai haver uma outra informação. Essa informação vai dizer que alguns líderes que chegaram na igreja estavam se infiltrando no meio dos crentes e levando influências judaicas, mais uma vez, e outras influências filosóficas, produzindo heresias. A parte filosófica era a doutrina do gnosticismo, era a doutrina dos gnósticos. Doutrina dos gnósticos. O que é gnóstico? De onde vem essa palavra? A palavra gnóstico vem do grego gnose, que significa conhecedor ou sábio. Os gnósticos que entraram na igreja como cristãos, eles afirmaram que o universo material, o cosmos, a Terra, os planetas, as estrelas, elas foram criados por uma emanação imperfeita de Deus, para prender a centelha divina, que é o espírito, no corpo humano. Essa centelha divina poderia então ser liberta através da gnose, que seria o conhecimento intuitivo, um conhecimento paranormal, um conhecimento em forma de transe sobre o espírito e a natureza da realidade. Olha só que confusão essas pessoas estão levando. Eles começaram a ensinar que o mundo, os astros, tudo que a parte visível do cosmos, não foi criado por Deus, mas foi uma emanação imperfeita de Deus que criou a matéria. E aí nós temos que nos libertar desse corpo, dessa matéria, através do conhecimento. Que conhecimento? Do conhecimento intuitivo das coisas espirituais, através de transes, através de você sair desse espírito. Então eles levaram isso para dentro da igreja. Estavam ensinando. Esses eram os gnósticos. O que eles valorizavam? O que eles ensinavam? A primeira coisa que eu vejo que eles ensinavam é que eles acreditavam que o mal estava ligado à matéria. Por isso que eles falam uma criação imperfeita da divindade. Os gnósticos acreditavam que o mal estava ligado à matéria, sendo a matéria má, não foi feita por Deus, e sim os anjos. Os anjos criaram a matéria. Nem Jesus seria Deus encarnado em um homem, negava a divindade de Cristo e a obra dele na cruz. Olha que coisa séria. Em segundo lugar, eles afirmavam que o verdadeiro Deus nunca poderia habitar num corpo material, de carne e sangue. O verdadeiro Deus nunca poderia habitar num corpo material, porque diziam que a matéria era ruim, a matéria do corpo é má. Por isso, Jesus nunca poderia ser divindade, porque a matéria, o Espírito de Deus, não poderia habitar no corpo humano. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuía não era real, mas era um corpo aparente.
uma outra informação que eles dão também, uma outra coisa, é que eles ensinavam que o corpo humano era um simples invólucro para o espírito interior. Portanto, nada que o corpo fizesse poderia afetar o espírito. Então, eles não tinham pecado. Olha só as ideias. Então, já que minha matéria é má, não tem nada a ver com o meu espírito, porque o meu espírito vem de Deus, vem dessa emanação de Deus. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser nesse corpo, porque não é pecado, porque ele é ruim mesmo. Então, eles pecavam, faziam orgias, propunham qualquer coisa para o corpo, porque o corpo é mau, o corpo vai desaparecer, mas a alma por dentro que seria boa, que seria pura. Se separaram? A confusão. E a partir de elementos espirituais, tá? Ele fala de Deus, fala de Jesus, fala de corpo, fala de alma, mas dá um sentido completamente errado. Eles adoravam os anjos também. Os agnósticos, como já falei, eles atribuem a obra da criação aos anjos, porque eles diziam que Deus é o Deus Supremo. Então ele ordenou aos anjos que criassem o mundo e as coisas ao redor. Jesus, como já falei, não era identificado como Deus, mas como uma encarnação do ser superior para trazer a gnose e conhecimento à Terra. Eles diziam também que por corpo ser mau, o corpo ser ruim, eles deveriam fazer abstinência de comidas e bebidas. Eles observavam a lei mosaica, eles comemoravam algumas festas judaicas e guardavam o sábado. E a salvação? Para os agnósticos, a salvação não era do pecado, mas era a salvação da ignorância. O conhecimento sobre o divino, sobre os mistérios, sobre a divindade, é que dava a libertação. Então, quando você conhece, você passa a conhecer os mistérios, aí você fica livre. Então, não é Jesus que salva do pecado, mas a gente é salvo pelo conhecimento. Daí o nome gnose, quer dizer, conhecedor, aquele que conhece. Conhecer o quê? Os mistérios. Onde estavam esses mistérios? Estavam nos seus escritos. Então, eles vieram para as igrejas, trazendo esse jogo de ideias, igreja nova, a igreja estava crescendo ali, a igreja estava se desenvolvendo, e chega todo esse conjunto de ideias totalmente contra a palavra de Deus e colocando coisas além do que a Bíblia dizia. E Paulo, preocupado com essa igreja, a partir desse relatório, ele escreve para Epáfras, e escreve a carta aos Colossenses. Esse é o motivo da carta aos Colossenses, combater essas heresias. Na carta aos Colossenses, Paulo vai destacar a supremacia de Cristo. Ele vai dizer que a divindade e a obra da cruz eram elementos suficientes para refutar aqueles ensinamentos. Então, segundo Colossenses 2, de 8 a 10, nos diz o seguinte, Colossenses 2, de 8 a 10. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, repararam o destaque? Nele habita corporalmente, no corpo. Eles diziam que não prestava, que era matéria má. Toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, ele vai refutar essas ideias errôneas do Colossenses, dizendo que se nós conhecemos a Cristo, não precisamos de nenhum outro mistério religioso. Colossenses 1, 26 e 27, porque ele era chamado uma religião de mistério. 1, 26 e 27, diz o seguinte, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. E ele diz o seguinte, que não se deve adorar anjos, porque quando você está adorando anjo, você está adorando Satanás, está adorando demônios, ou chamado potestade, né?
conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente para suprir as necessidades espirituais do homem. Não precisa de ficar buscando mistério algum. O conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente. Não precisa buscar mais nada. Não precisa buscar magia, não precisa buscar coisas misteriosas. Conhecendo a Cristo, nós estamos conhecendo tudo. Paulo combate, como eu falei, o culto aos anjos, ao dizer que Cristo, sendo Deus, é criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Versículos 16 e 17, do capítulo 1, diz o seguinte, Colossenses: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então os anjos foram criados por ele. Por que eu vou adorar essa criação? Adorando os anjos, os gnósticos estavam de fato adorando demônios, pois os anjos de Deus não recebem cultos. E tem igrejas que fazem culto a anjos, mas estão fazendo culto a potestades, segundo a palavra de Deus. No capítulo 3, no mesmo livro de Colossenses, Paulo fala do que realmente afeta a alma humana, que é o pecado. De que adiantaria tantas ordenanças rituais se o pecado continuasse ocorrendo livremente? Então o apóstolo toca no que realmente era importante para a igreja de Colosso e para nós também hoje. Ao invés de ficarmos preocupados com questões de alimentação, de dias, se eu devo guardar, se eu não devo guardar, que alimento comer, se alimento pode, se alimento não pode, para fins religiosos, tá? Não estou dizendo para fins de saúde, não. Para fins religiosos, eles deveriam estar preocupados com o quê? O apóstolo Paulo vai dizer para eles, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, eles devem estar preocupados com outras coisas e não com essas questões de alimentação, mas estar preocupado em acabar com a prostituição, com a lascívia, com a paixão, com o desejo maligno, com a avareza, porque tudo isso é idolatria. Paulo mostra que enquanto os gnósticos associavam o mal à matéria, o mal estava no pecado e o pecado estava dentro deles, dentro de cada um de nós. O pecado, a natureza pecaminosa do homem, ela está nele e não na matéria, no mundo em si. Os colossenses, como nós, precisavam ser conscientizados a respeito da pessoa de Cristo, sua natureza e sua obra, que vieram resgatar a nossa alma para uma vida de santidade, contra o pecado. Muitas religiões e filosofias valorizam muitos elementos, personagens, práticas e conceitos, tirando assim a atenção do que é mais importante, que é a fé na pessoa de Jesus. Então, uma das características das seitas é que ela desvia o assunto, tira do pecado e tira da pessoa de Jesus e começa a valorizar outros elementos, outros personagens, outras coisas que estão ao redor. Então ela tira o foco daquilo que é mais importante, que é a libertação do pecado e a fé em Jesus Cristo, para outros pontos. Portanto, esse é um sinal, esse é mais um sinal das heresias. E você pode perguntar, mas José, tudo que você falou dos gnósticos ou dos cristãos judaizantes é do passado. Mas hoje, 2020, será que nós temos heresias? Existem heresias hoje ou foi só do passado? Como identificar essas heresias? Eu vou dar algumas dicas para nós já estamos encerrando o nosso encontro desse dia. As heresias mostram um Cristo insuficiente. Então, se alguma religião, ou algum estudo, ou algum ensinamento de alguma igreja te mostrar um Cristo insuficiente, isso aí é uma heresia. Isso é um sinal de que essa heresia está presente. Como assim, José? Quer dizer com isso? Existem algumas igrejas
que a pessoa foi salva, mas a pessoa foi liberta por Jesus, pelo Espírito Santo entrou, mas a pessoa ainda é endemoniada. Como pode? Como pode um Espírito Santo habitar numa casa ainda com demônios? Impossível. Portanto, uma pessoa é salva, ela precisa ser liberta. E aí fica o pastor expulsando demônios daquela pessoa que se diz salva. Maldição de palavras, maldição hereditária. Não, que a pessoa precisa de reza forte. Reza forte porque o Espírito Santo e Jesus Cristo não é suficiente? Porque uma pessoa tem que ser forte e não Deus. Olha o desvio aí da coisa. O salvo precisa de alguma coisa além de Cristo? Isso é um sinal de heresia. Cristo e algo a mais. Cristo e os dons. Cristo e uma outra revelação. Não, eu preciso mais. Além de Cristo, eu preciso também da ajuda dos santos. Eu preciso da ajuda de uma santa. Eu preciso de uma ajuda de alguma coisa. Isso é heresia. Isso não é da palavra de Deus. O antídoto às heresias é uma cristologia forte. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, a igreja está vacinada. Se perder Jesus de vista, a igreja corre o risco de virar uma seita. A igreja é um evento cristológico. Seu carro-chefe não é o louvor, não é a música, não são os cantores, não é o pregador, não são os seus programas, não são as suas ações que ela pode fazer. O carro-chefe de uma igreja não é nem o prédio, mas o carro-chefe e a razão de ser da igreja só é Cristo, só é Jesus Cristo. Uma igreja pode cantar muito bem, pode ter louvores muito bom, pode ter um excelente pregador, pode ter um prédio lindo, pode fazer obras sociais maravilhosas, mas se a razão de ser daquela igreja não for Cristo, cuidado, isso pode ser uma seita, pode ser uma heresia. Amém? Vamos ter cuidado em relação a isso, porque elas estão presentes sim, em 2020, nos dias de hoje. Próxima semana, meus queridos. Próxima semana o estudo será sobre o relacionamento entre igreja e mundo. Qual é a relação entre a igreja, corpo de Cristo, e o mundo? É para se afastar? É para se envolver? É para estar junto a Ele? É para fazer parte dele ou é para sair dele? Essas perguntas serão respondidas no nosso próximo encontro. Muito obrigado por tudo. Tenhamos todos um bom dia, um domingo abençoado e Deus nos abençoe.